Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte e hoje tem Flamengo e Atlético Paranaense ao vivo na Globo depois de Pantanal, quartas de final da Copa do Brasil. Claro, vamos falar muito desse jogo ainda hoje. Pelo quarto ano seguido, tem Flamengo e Atlético Paranaense na Copa do Brasil, gente. E hoje é valendo pelas quartas de final, jogo de ida. Você vai ver ao vivo na Globo depois de Pantanal. Existe até um termo para descrever isso. Déjà vu. Tem origem no idioma francês. Déjà vu. É o que torcedores de Flamengo e Atlético Paranaense devem estar sentindo desde o sorteio das quartas de final. É a sensação de algo que você já viu antes. Pelo quarto ano seguido, essas duas equipes se enfrentam na Copa do Brasil. Aliás, este é um assunto que alguns torcedores nem gostam muito de falar. E enfrentar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil... Não começa. Não começa. O histórico é muito ruim. O medo dá, filho. O medo dá. Na verdade, não é bem assim. Vamos ver esse histórico direitinho. Para começar, o primeiro duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil foi na final de 2013. Na partida de volta, o Flamengo venceu o Furacão por 2-0 e levantou a taça. Uma vez Flamengo, 3 vezes Flamengo, tricampeão da Copa do Brasil. Em 2019, começou a série atual de confrontos na competição. Foi pelas quartas de final. O técnico Jorge Jesus havia acabado de chegar ao Flamengo, mas deu Atlético Paranaense, 1-1 no jogo de volta e vitória nos pênaltis. Bruno Guimarães classifica o Furacão para a semifinal da Copa do Brasil. Em 2020, as duas equipes se encontraram nas oitavas de final. O Flamengo ganhou os 2 jogos e levou a melhor. Gol! Pedro! No ano passado, o duelo foi pela semifinal e o Furacão conseguiu a classificação na casa do Flamengo, 3-0 no Maracanã. Atlético Paranaense está mais uma vez na decisão da Copa do Brasil. E para completar essa rivalidade recente, não custa lembrar que o Flamengo ganhou a Supercopa do Brasil de 2020 em cima do Atlético. 2 times com muita história recente e prontos para escrever a partir de hoje o próximo capítulo. A torcida flamenguista mais uma vez vai lotar o Maracanã. Todos os ingressos foram vendidos. Mas tem uma diferença para este confronto contra o Atlético Paranaense. Pela primeira vez, o Flamengo abre uma fase de mata-mata contra o Furacão jogando em casa. Logicamente, quando você joga em casa a primeira partida, você tem que sair um pouco mais para ter um resultado na sua mão, para poder negociar isso na segunda partida. Eu acho que o Flamengo vai fazer isso até pelo DNA do Flamengo. Sob o comando de Dorival Júnior, o Flamengo está numa fase boa. Essa resposta que o elenco tem dado, ela é muito positiva. Os que aqui estão começam a acreditar que a oportunidade deles chegou e, de repente, a resposta tem sido muito boa. São 8 vitórias nos últimos 9 jogos. Cada jogador está começando a conhecer e saber aquilo que precisa fazer a partir do instante que ele esteja em campo. Isso tem sido um ponto muito positivo. Para o primeiro jogo das quartas de final, logo mais, o técnico deve montar um time ofensivo, como de costume. Com Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia e João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Pelo terceiro jogo seguido, os 2 atacantes devem jogar juntos. Pedro vive um grande momento. Marcou 9 gols nos últimos 7 jogos. A gente chega forte. Pedro e Gabigol ali, Cebolinha, vamos com tudo. Vamos detonar eles. Vamos papar eles aqui e papar lá também. É um duelo interessante, é só o primeiro jogo desse aí, que pelo menos na teoria é o duelo mais equilibrado dessa fase da Copa do Brasil, né? Amanhã a gente conta como foi o jogo aqui.